Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje vamos falar das filhas de Zelofeade, um exemplo de coragem e fé e iniciativa. É uma história incrível da Bíblia, encontrada em Números 27, do 1 ao versículo 11. É a história das filhas de Zelofeade, que tiveram a coragem de se levantar e lutar por seus direitos. Na época, as mulheres não tinham direitos de herança. A propriedade era passada de pai para o filho. E se não houvesse filhos homens, a propriedade era passada para os irmãos ou outros parentes masculinos. Mas as filhas de Zelofeade, Mácala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, se encontraram em uma situação difícil. Seu pai havia morrido no deserto e não havia filhos homens para herdar a propriedade. E as filhas dele não se renderam à situação. Elas decidiram se levantar e ir até Moisés, que era o líder do povo de Israel na época, para requerer a herança de seu pai. Elas argumentaram que seu pai havia morrido por seus próprios pecados e não por causa de uma falta de filhos homens. Portanto, elas deveriam ter direito à herança. E o mais incrível nesta história é que elas creram que Deus as ouviria e atenderia ao seu pedido. E logo veio a resposta de Deus. Moisés levou a questão diante do Senhor e Deus respondeu que as filhas de Zelofeade tinham razão. Ele ordenou que as filhas de Zelofeade recebessem a herança de seu pai e que essa fosse a lei para todas as mulheres israelitas. Irmãs, essa história é uma história incrível de coragem, de fé e iniciativa. As filhas de Zelofeade não se renderam à situação, mas se levantaram e lutaram por seus direitos. Elas nos mostram que quando nós temos uma causa justa, devemos ter a coragem de se levantar e lutar por ela. E o mais importante, elas nos mostram que, quando cremos em Deus, Ele nos ouve e atende o nosso pedido. As filhas de Zelofeade não apenas oraram, mas também tomaram ação. Elas se levantaram e foram até Moisés para requerer herança. E, acima de tudo, creram que Deus a ouviria. Nós, mulheres, precisamos ter essa mesma coragem, fé e iniciativa. Precisamos orar, buscar a Deus, crer que Ele nos ouve e atende ao nosso pedido e tomar ação e lutar por nossos direitos. Irmãs, não se conforme com a situação, quaisquer que sejam a luta ou o problema. Busquem a Deus em oração, tenham coragem, tenham fé e tenham ação. Lembre-se que o Senhor irá avante conosco. Não se rendam à situação, mas se levantem e lutem pelos seus direitos. Tenham coragem, fé e iniciativa. E lembre-se que Deus está conosco. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pelo exemplo das filhas de Zelofeade. Dá-nos, Senhor, a mesma coragem, fé e iniciativa para nos levantar e lutar por nossos direitos como mulheres e iniciativas no Evangelho e na congregação. Ajuda-nos a buscar, Senhor, a tua face em oração, a crer que o Senhor nos ouve, nos atende em todos os nossos pedidos e nos ajude a tomar decisões e ter ações em nome de Jesus. Amém.